Este vídeo revela 20 fatos históricos curiosos, convidando você para uma viagem repleta de coincidências estranhas, surpresas fascinantes e percepções fundamentais que muitas vezes são deixadas de lado. Vamos explorar diversas épocas e regiões, revelando aquilo que normalmente não é ensinado em sala de aula. Tudo isso em uma jornada que pode ser aproveitada por pessoas de todas as idades. Número 1. O impacto da pequena idade do gelo na história da Europa. Frequentemente ofuscada pelos conflitos políticos e revoluções culturais, a pequena idade do gelo teve um efeito profundo sobre a vida e as sociedades europeias entre aproximadamente os anos de 1300 e 1850 d.C. Durante esse período, a temperatura média do hemisfério norte caiu de forma significativa, o que causou mudanças drásticas na agricultura. As culturas tradicionais falharam e houve um aumento na plantação de centeio e cevada. A escassez de grãos de clima quente, como o trigo, levou a períodos de fome que abalaram a estabilidade social. Além disso, o frio influenciou diretamente a arte e a literatura da época. Obras desse período muitas vezes retratam paisagens de inverno, em contraste com as cenas férteis dos séculos anteriores. Rios chegaram a congelar completamente, permitindo a realização de feiras sobre o gelo. Curiosamente, a pequena idade do gelo também contribuiu para o fim da presença viking na Groenlândia, já que o clima impedia a manutenção de uma vida baseada na agricultura. Número 2. Os dentes problemáticos de George Washington. George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, costuma ser lembrado como uma figura nobre, de semblante austero e postura imponente. Contudo, por trás dessa imagem lendária, havia um sofrimento silencioso e persistente: seus problemas dentários crônicos. Ao contrário de um dos mitos mais difundidos da história americana, Washington nunca usou dentes de madeira. Essa lenda surgiu provavelmente por conta do aspecto desgastado e manchado de suas próteses dentárias. Mas, na realidade, suas dentaduras eram construídas com uma variedade inusitada de materiais, incluindo ouro, chumbo, marfim e até dentes verdadeiros, tanto humanos quanto de animais. Desde os seus 20 e poucos anos, Washington enfrentava uma série de problemas bucais, incluindo cáries graves, extrações mal feitas, infecções e dor constante. Quando chegou o momento de assumir a presidência do novo país, ele já possuía apenas um dente natural. As dentaduras da época eram extremamente desconfortáveis e mal ajustadas, o que não apenas causava sofrimento físico, como também alterava a forma do rosto dele, dando-lhe uma aparência tensa e rígida, frequentemente confundida com frieza ou distanciamento. Acredita-se que o incômodo provocado por essas próteses tenha influenciado diretamente o estilo conciso de sua oratória. Seu discurso de posse continua sendo, até hoje, o mais curto da história dos Estados Unidos. Em eventos públicos, ele evitava falar sempre que possível, o que contribuiu para a ideia de que ele era reservado e até inacessível. Porém, o que muitos viam como austeridade era, em parte, o resultado de anos de dor e limitações físicas. Essa faceta da vida de Washington nos lembra que mesmo os ícones mais grandiosos da história eram humanos, sujeitos às mesmas fragilidades e desconfortos que qualquer outra pessoa. Número 3. A Grande Guerra dos Emos na Austrália. Imagine um exército armado com metralhadoras travando combate contra aves gigantes. Por mais surreal que pareça, essa foi exatamente a situação que se desenrolou na Austrália no início da década de 1930, em um episódio real e documentado que ficou conhecido como a Grande Guerra dos Emos. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, o governo australiano incentivou ex-combatentes a se estabelecerem como agricultores em regiões remotas do oeste do país. No entanto, os desafios da vida no campo eram inúmeros, e um deles acabou vindo da própria fauna nativa, os emus. Essas aves não voadoras, enormes e velozes, migravam todos os anos em busca de alimento e passaram a invadir em massa as áreas cultivadas pelos agricultores recém-instalados. O estrago era imenso. Plantações inteiras de trigo eram devastadas em pouco tempo, gerando prejuízos que ameaçavam a subsistência dessas famílias. Diante do cenário crítico, os fazendeiros, muitos dos quais veteranos de guerra, apelaram ao governo federal pedindo uma solução militarizada para o problema. A resposta veio com o envio de uma pequena unidade armada do exército, equipada com metralhadoras Lewis e encarregada de controlar a população de emos. Mas o que parecia ser uma missão simples se revelou um desastre tático.
Os emos se mostraram adversários ágeis, imprevisíveis e incrivelmente resistentes. As tentativas de emboscada falharam, as metralhadoras emperravam, e os soldados tinham dificuldade até de se aproximar das aves em terreno irregular. Após semanas de tentativas mal-sucedidas e muita crítica por parte da imprensa, a operação foi encerrada. Como alternativa, o governo instituiu um sistema de recompensas por cada ave abatida, que teve resultados mais eficazes a longo prazo. A guerra contra os emus entrou para a história como um exemplo quase cômico, mas revelador de como a relação entre seres humanos e o meio ambiente pode sair do controle de maneira inesperada, especialmente quando soluções militares são aplicadas a problemas ecológicos. Número 4. A Praga da Dança de 1518. Em meados do verão europeu do ano de 1518, a cidade de Estrasburgo, localizada no que hoje é território francês, foi palco de um fenômeno tão inexplicável quanto perturbador. Conhecido como a Praga da Dança, o surto começou de maneira isolada com uma mulher chamada Frau Trófea, que sem nenhum motivo aparente começou a dançar compulsivamente no meio das ruas. Sua dança frenética não parava, nem mesmo durante a noite. O que inicialmente pareceu um caso isolado logo se espalhou como fogo em palha seca. Em questão de dias, dezenas de pessoas se juntaram a ela. E em menos de um mês, cerca de 400 cidadãos estavam tomados por uma necessidade incontrolável de dançar, sem descanso, até a exaustão total. Muitos desmaiavam de cansaço físico, outros sofreram ataques cardíacos, e alguns chegaram a morrer, literalmente dançando até o fim de suas forças. As autoridades locais, em vez de conterem o movimento, acreditavam que se tratava de uma espécie de catarse espiritual e chegaram a contratar músicos para ajudar os doentes a dançar até que o transe passasse. Essa estratégia, no entanto, só intensificou o surto. A origem desse comportamento coletivo ainda é objeto de debate. Na época, sugeriu-se que fosse castigo divino, possessão demoníaca ou um desequilíbrio dos humores corporais. Teorias modernas apontam para causas como histeria coletiva causada por estresse extremo ou ergotismo, um tipo de intoxicação por fungo presente em grãos de centeio, que pode causar alucinações. Independentemente da causa real, a praga da dança é um dos exemplos mais estranhos e documentados de psicose coletiva na história da humanidade. Um fenômeno que mostra como a mente humana pode ser profundamente influenciada por fatores ambientais, sociais e culturais, resultando em comportamentos que desafiam até a lógica médica e científica contemporânea. Número 5. A nada glamourosa vida dos piratas são, muitas vezes, retratados em livros e filmes como aventureiros carismáticos, navegando os mares em busca de tesouros escondidos e liberdade absoluta. Essa imagem, embora cativante, é uma construção altamente romantizada, bem distante da dura realidade vivida por esses homens, e algumas mulheres, que optaram pela vida fora da lei em alto mar. A vida a bordo de um navio pirata era, na maioria das vezes, sinônimo de privação, os alimentos eram escassos e facilmente estragavam. A água potável, quando havia, era armazenada em barris que rapidamente se tornavam insalubres. Doenças como o escorbuto, provocadas pela deficiência de vitamina C, eram endêmicas e dizimavam tripulações inteiras. Os riscos também vinham dos combates. Ataques a navios mercantes ou de guerra envolviam tiroteios, abordagens violentas e riscos de morte ou mutilação. Mesmo assim, os navios piratas ofereciam algo que as embarcações comerciais e militares não tinham: certo grau de igualdade e autonomia. Muitas tripulações piratas elegiam seus capitães e distribuíam os espólios dos saques de maneira mais justa que os exércitos regulares. Existiam até seguros internos. Um pirata que perdesse um membro em combate recebia compensações em dinheiro, previamente acordadas. Essa prática rudimentar de previdência revela que, apesar de viverem à margem das leis oficiais, os piratas criaram suas próprias formas de organização social e solidariedade. Ainda assim, a maior parte deles não encontrava um final feliz. Muitos morreram jovens, em batalhas ou naufrágios, enquanto outros acabaram capturados e executados publicamente como advertência. A vida pirata era brutal, arriscada e muitas vezes curta, muito longe da fantasia vendida em Hollywood. Conhecer esse lado mais realista ajuda a entender por que tantas pessoas optaram por esse caminho extremo e o que ele representava num contexto de desigualdade,
opressão e falta de oportunidades nos séculos 17 e 18. Número 6. A criação e rejeição do calendário gregoriano. O calendário que utilizamos hoje no Brasil e na maior parte do mundo, conhecido como calendário gregoriano, foi introduzido pelo Papa Gregório XIII no ano de 1582. Ele surgiu como uma correção ao calendário juliano, com o objetivo principal de ajustar a data do equinócio da primavera para mais próximo de 21 de março, como era na época do Concílio de Nicéia, em 325. No entanto, a aceitação do novo calendário não foi nada uniforme. Os países católicos foram os primeiros a adotá-lo, enquanto os protestantes e ortodoxos desconfiavam da mudança, acreditando tratar-se de uma conspiração religiosa. A Inglaterra e suas colônias, incluindo o que hoje são os Estados Unidos, só adotaram o calendário em 1752. Já a Rússia o implementou apenas depois da Revolução Bolchevique, em 1918. Essa adoção desigual criou a situação curiosa em que diferentes países comemoravam datas diferentes ao mesmo tempo. A história do calendário gregoriano mostra como até avanços científicos podem ser rejeitados quando envolvem disputas religiosas e políticas, influenciando por décadas a organização do tempo em diferentes partes do mundo. Número 7. O mito da baixa estatura de Napoleão Bonaparte. Uma das ideias mais repetidas sobre Napoleão Bonaparte é que ele era muito baixo. No entanto, essa afirmação vem de um mal-entendido. Quando sua altura foi registrada como 1,57 m, o valor estava em pés franceses, uma unidade de medida maior do que o pé inglês. Convertendo corretamente, Napoleão media cerca de 1,69 m, o que era ligeiramente acima da média para os homens franceses de sua época. A falsa imagem de um Napoleão baixinho foi reforçada por caricaturas britânicas da época, que tinham o objetivo de ridicularizá-lo. Essa pequena distorção mostra como equívocos e preconceitos podem se perpetuar na história, moldando a maneira como lembramos figuras importantes, mesmo quando os fatos dizem o contrário. Número 8. O passado oculto do Monte Rushmore. O Monte Rushmore é famoso por suas gigantescas esculturas com os rostos de 4 presidentes dos Estados Unidos. No entanto, antes de se tornar esse símbolo nacional, o local era conhecido como os Seis Avós e considerado sagrado pelo povo indígena Lakota Sioux. Pelo Tratado de Fort Laramie, assinado em 1868, o governo dos Estados Unidos reconheceu as Black Hills, onde o monumento está localizado, como parte da reserva Sioux. Contudo, a descoberta de ouro na região levou a uma invasão de colonos, e o governo não cumpriu os termos do tratado. A construção do monumento é, portanto, um ponto sensível, representando tanto o orgulho nacional quanto uma história de perda e violação dos direitos indígenas. A história do Monte Rushmore lembra que os símbolos nacionais frequentemente carregam significados múltiplos e às vezes dolorosos. Número 9. O verdadeiro propósito da Muralha da China. Geralmente, quando se fala na Muralha da China, a imagem que vem à mente é de uma grande fortificação criada para impedir invasões de povos como os mongóis. No entanto, o propósito original da muralha era mais complexo. Durante o reinado do imperador Qin Shi Huang, por volta do ano 221 a.C., várias seções de muralhas existentes foram unificadas não apenas para a defesa, mas também para controlar o comércio e a imigração. A muralha funcionava como uma espécie de alfândega, com torres de vigilância e postos fiscais que cobravam impostos sobre mercadorias e monitoravam o movimento de pessoas. Assim, mais do que uma barreira militar, ela era um instrumento de administração estatal, que refletia a relação entre segurança, economia e controle populacional na história da China. Número 10. O papel mal compreendido dos vikings. Os vikings costumam ser retratados como guerreiros selvagens, com elmos de chifres e uma sede insaciável por destruição. Porém, essa imagem está longe da realidade histórica. Embora os vikings tenham de fato realizado saques, eles também foram grandes comerciantes, exploradores e colonizadores. O chamado período viking, que durou aproximadamente do ano 800 ao ano 1050, foi uma era de intensa expansão em que os povos nórdicos chegaram até a América do Norte, muito antes de Cristóvão Colombo. Além disso, achados arqueológicos mostram que as sociedades vikings tinham formas de arte sofisticadas e seus integrantes se dedicavam à pesca, à agricultura e ao artesanato. Quanto aos elmos com chifres, eles são uma invenção romântica do século XIX,
sem base histórica. Na verdade, nenhum capacete viking autêntico encontrado até hoje possui chifres. A história dos vikings é mais rica e diversa do que o estereótipo costuma mostrar. Número 11. A surpreendente origem do ketchup. Hoje, o ketchup está em praticamente todas as mesas, especialmente nos Estados Unidos, mas sua origem está longe de ser americana, e muito menos ligada ao tomate. O condimento começou como uma mistura chinesa de peixe fermentado e especiarias, chamada ketchup. Navegadores britânicos descobriram essa receita no século XVIII e levaram a ideia para casa. No Reino Unido, criaram versões locais do molho usando ingredientes como cogumelos, nozes e até ostras. O tomate só foi incluído mais tarde, no início do século XIX, por cozinheiros norte-americanos. Esse processo de transformação mostra como receitas podem atravessar continentes e se reinventar, ilustrando o dinamismo das trocas culturais e da adaptação culinária ao longo do tempo. Número 12. A perda de conhecimento na Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria, no Egito Antigo, é lembrada como um dos maiores centros de saber da história. Fundada no século III a.C., ela chegou a reunir entre 40.000 e 400.000 pergaminhos, contendo obras sobre filosofia, astronomia, medicina, matemática, história e muito mais. Era um verdadeiro farol de conhecimento da civilização helenística, atraindo estudiosos de diversas partes do Mediterrâneo. Infelizmente, sua história é marcada por uma série de tragédias. Ela foi afetada por vários episódios de destruição, como incêndios durante a Guerra Civil de Júlio César no ano 48 a.C. e tumultos religiosos nos séculos seguintes. Com o tempo, o declínio do paganismo e a ascensão do cristianismo também contribuíram para o seu fim. Embora os detalhes exatos sobre sua destruição sejam motivo de debate entre historiadores, o consenso é que o mundo perdeu um patrimônio intelectual incalculável. A história da Biblioteca de Alexandria é uma lembrança dolorosa da fragilidade das instituições culturais e da importância de proteger o conhecimento para as futuras gerações. Número 13. O papel da engenharia romana nos sistemas de encanamento. Uma das maiores realizações da engenharia romana foi seu elaborado sistema de aquedutos e encanamentos. Embora os romanos não tenham inventado o conceito de canalização, foram eles que o aperfeiçoaram em uma escala monumental, construindo extensas redes de tubos de chumbo e pedra, esgotos e aquedutos. Esses sistemas foram fundamentais para a saúde pública e o saneamento das cidades, sendo considerados uma das maiores contribuições romanas à civilização. A cidade de Roma, por exemplo, era abastecida por 11 aquedutos, que traziam água de fontes localizadas a vários quilômetros de distância. Essa água era utilizada em banhos públicos, fontes, residências e também na irrigação. Além disso, os romanos construíram sistemas de esgoto impressionantes, como a Cloaca Máxima, uma das redes de esgoto mais antigas do mundo, que ajudava a drenar resíduos diretamente para o rio Tibre, reduzindo a proliferação de doenças transmitidas por água contaminada. Apesar desses avanços, os romanos tinham pouca noção dos riscos associados ao uso do chumbo nos encanamentos. Muitos historiadores e cientistas modernos acreditam que a exposição crônica ao chumbo pode ter contribuído, ainda que modestamente, para o declínio da civilização romana. Mesmo com esse possível efeito colateral, o sistema hidráulico romano influenciou fortemente os modelos de infraestrutura urbana e saúde pública nos séculos seguintes. Número 14. A invenção acidental do forno micro-ondas. O forno micro-ondas, hoje tão comum nas cozinhas do mundo todo, surgiu de maneira totalmente inesperada. Em 1945, o engenheiro Percy Spencer, que trabalhava na empresa Raytheon, estava desenvolvendo magnetrons, dispositivos utilizados em radares, quando percebeu que uma barra de chocolate em seu bolso havia derretido enquanto ele operava o equipamento. Intrigado, decidiu investigar o fenômeno. Spencer realizou outros testes, colocando grãos de milho perto do magnetron, que rapidamente estouraram e viraram pipoca. Em seguida, testou com um ovo, que acabou explodindo no rosto de um colega. Esses experimentos provaram que as micro-ondas emitidas pelos magnetrons podiam cozinhar alimentos rapidamente. A Raytheon patenteou o processo e, em 1947, lançou o primeiro forno de micro-ondas comercial, que tinha quase 2 metros de altura e pesava cerca de 340 quilos. Inicialmente, o aparelho era caro e usado apenas em ambientes industriais.
Mas com o avanço da tecnologia e a miniaturização dos componentes, o micro-ondas foi se tornando acessível ao público, até se tornar um item básico nas cozinhas. A história da sua criação é um exemplo notável de como descobertas científicas revolucionárias podem surgir do acaso. Número 15. As verdadeiras origens de Cleópatra VII, última governante ativa do Egito Ptolemaico, é muitas vezes retratada como uma beldade exótica de origem egípcia. No entanto, sua linhagem era de ascendência grega macedônica, descendente direta de Ptolomeu I, um dos generais de Alexandre o Grande, que assumiu o controle do Egito após a morte do conquistador em 323 a.C. Embora não fosse etnicamente egípcia, Cleópatra adotou diversos elementos da cultura local e foi a primeira da sua dinastia a aprender o idioma egípcio. Sua imagem foi cuidadosamente construída para unir seus laços helenísticos com a herança milenar do Egito, o que a tornou uma figura altamente complexa e estratégica. Seu reinado representa um exemplo fascinante de fusão cultural e uso político da identidade, em uma época de intensos conflitos e alianças. Número 16. As origens inesperadas da língua inglesa. Hoje considerada uma das línguas mais faladas do planeta, o inglês tem uma história linguística surpreendente e extremamente variada. Suas raízes estão nas línguas germânicas trazidas por tribos como os anglos, saxões e jutos, que invadiram a Grã-Bretanha nos séculos V e VI. Esse idioma primitivo ficou conhecido como inglês antigo ou anglo-saxão. A grande virada na formação do inglês moderno aconteceu após a conquista normanda da Inglaterra, no ano de 1066. Os normandos trouxeram consigo o francês antigo, que influenciou profundamente o vocabulário inglês, especialmente em áreas como direito, arte e política. Com o passar dos séculos, o idioma continuou a se transformar, incorporando palavras do latim, do grego e de diversas outras línguas, especialmente devido à expansão do Império Britânico, que expôs o inglês a culturas e idiomas do mundo inteiro. O resultado é uma língua rica, cheia de empréstimos e variações, que reflete perfeitamente os encontros históricos, sociais e culturais da história da humanidade. Número 17. O equívoco geográfico de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo é frequentemente lembrado por sua viagem em 1492, sendo erroneamente creditado como o descobridor das Américas. Na realidade, sua intenção era chegar à Ásia navegando para o oeste a partir da Europa. Seu erro foi basear os cálculos em uma estimativa muito menor do tamanho real da Terra. Quando chegou às ilhas do Caribe, acreditou ter alcançado as Índias Orientais, o que levou ao uso indevido do termo índios para designar os povos indígenas americanos, um erro que teve repercussões duradouras. Foi apenas com as explorações de Américo Vespúcio, anos depois, que surgiu a compreensão de que Colombo havia descoberto um continente completamente novo. O equívoco de Colombo mostra que até grandes eventos históricos podem ter como base suposições erradas, e que essas suposições, uma vez propagadas, moldam narrativas e influenciam gerações. Número 19. As interpretações equivocadas da Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade é amplamente associada à imigração, especialmente por estar próxima à Ilha Ellis, ponto de entrada de milhões de imigrantes nos Estados Unidos. No entanto, o propósito original do monumento era representar a liberdade iluminando o mundo, com a tocha como símbolo do esclarecimento e a tábua com a data da independência norte-americana. A estátua foi um presente da França, oferecido em 1886, como forma de celebrar o centenário da independência dos Estados Unidos e a amizade entre as duas nações. A ligação direta com a imigração só se consolidou após a inclusão do poema O Novo Colosso, de Emma Lazarus, no pedestal da estátua. Esse poema retrata a figura como mãe dos exilados e ajudou a moldar sua imagem como símbolo de acolhimento a estrangeiros. Número 20. Uma nova maneira de ver a história. A viagem por esses 20 fatos históricos pouco conhecidos mostra como nossa visão do passado é muitas vezes moldada por equívocos, omissões ou simplificações. Cada exemplo aqui apresentado convida a olhar para a história com mais atenção, curiosidade e espírito crítico. A história não é um registro fixo e imutável. Ela está em constante transformação, sendo reinterpretada e reexaminada conforme novas informações vêm à tona.
Ao continuar aprendendo, que possamos manter a mente aberta e a sede por conhecimento, valorizando a complexidade do passado compartilhado da humanidade. E aí, qual desses fatos históricos te surpreendeu mais? A história do mundo está cheia de curiosidades que nem sempre aparecem nos livros ou nas salas de aula, mas que ajudam a entender melhor o presente e a humanidade como um todo. Se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Deixe nos comentários se você conhece algum outro detalhe histórico pouco conhecido. Quem sabe ele não aparece por aqui num próximo vídeo? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!